E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jogo Falado. Hoje, mais uma tier list aí, o Brasileirão vai começar amanhã, né? Então, vamos fazer essa brincadeirinha aí para colocar os favoritos ao título. Já sabe, comenta aí o que você acha, já de quem são os seus favoritos. Depois comenta de novo ou deixa para o fim do vídeo, enfim, para ver o que você acha desse Campeonato Brasileiro que vai começar aí, que está prometendo bastante. Antes de tudo, ó, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente que é muito importante. E enfim, vamos rodar a vinheta e bora pro vídeo. Agora eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, né, pra gente ver como tá essa tier list, como a gente vai fazer. Tá aqui os times do Brasileirão, esse template não é meu, tá? Então por isso que tá fora de ordem, eu já peguei pronto. Não foi igual o outro lá que eu criei, né, dos camisas 10. Então, enfim, vamos começar. As categorias são briga pelo título, briga pelo G4, vaga na Libertadores, na pré-Libertadores, né, barra meio de tabela, ali entre o sétimo e o décimo colocado, né, sexto, décimo colocado. Meio de tabela, brigando embaixo, quem vai ficar ali, que não vai correr tanto risco, décimo segundo, décimo terceiro, mas também não vai brigar por nada, e briga para não cair. Então, vamos lá, eu acho que vai ter algumas polêmicas nesse, mas vamos lá, vou tentar fazer por ordem alfabética, que eu não sei como quem fez aqui salvou, né, tá, tipo, aleatório, né, então, São Paulo começa, depois vai para Cuiabá, enfim. Começar por ordem alfabética, eu pegar o América primeiro. O América, para mim, ele vai ficar brigar por vaga na pré-Libertadores barra meio de tabela, porque é um time bem ajustado e tal, do Mancini, vice-campeão mineiro, jogou muito bem a primeira partida contra o Galo, na segunda nem tanto, também perdeu umas chances, enfim. Começou muito bem a Sul-Americana, né? Venceu o Penharol por 4-1, time de camisa pesadíssima. Então, vou colocar aqui no meio de tabela. Tenho fé no América esse ano, hein? Depois a gente vai pro Galo. Cara, o Galo para mim briga pelo título. Por mais que você possa ter um elenco um pouco mais curto, como o Cudê reclamou, e eu acho que com razão até, mas o time titular é muito bom mesmo. E as principais peças ali, 12º jogador, 13º, né, os que mais entram, também gosto bastante. Também são ali jogadores de muita qualidade. Eu acredito bastante no Galo, viu. Acredito bastante no Galo. O Atlético Paranaense, cara, também é uma boa equipe. Tá invicta no ano, né, bom lembrar. Eu vou colocar briga por G4. Não acho que briga pelo título, porque diferente do Galo, tem um elenco curto, mas não tem um time titular tão forte quanto o do Galo. Então, vou deixar aqui no briga pelo G4. Mas é difícil imaginar o Atlético abaixo disso, viu. É uma equipe também muito boa. Botafogo. Não, é Bahia primeiro, né, perdão, Bahia. Bahia, cara, o Bahia pra mim vai brigar no meio da tabela ou pra não cair, eu não sei, eu vou colocar no meio da tabela. Colocar no meio da tabela, é uma equipe que com o Grupo City agora certamente vai ter mais investimentos e tal, mas não fez um bom campeonato baiano, apesar de ter sido campeão. O Renato Paiva mesmo fala isso na entrevista pós-título, né, que tem que ser cobrado e tal, mas que até seria bom se a gente cobrasse todo mundo na área da vida assim, né, na área pessoal, enfim. Mas eu acho que o que vai impedir de brigar para não cair vai ser os investimentos. Eu acho também, né. Mas, não vejo também o Bahia indo muito longe, pelo menos nesse primeiro ano como SAF não. Aí a gente vai para o Botafogo. Botafogo eu não tenho esperança nenhuma, acho que vai brigar para não cair. O time do Luiz Castro não tá tão bem. Eh, Apesar de eu enxergar ali um potencial de melhora, eu acho que, o Luiz Castro é um cara competente, eu gosto do trabalho dele, não no Botafogo como tá sendo, né, mas no geral. Mas eu acho que vai brigar para não cair, o Botafogo sim. O Textor também não parece que tá muito interessado, né, no investimento aí, então, enfim, eu vou colocar ali como briga para não cair. Depois a gente tem o Coritiba, né, o Coritiba, se eu não tô errado na ordem alfabética, né, tô olhando aqui, Coritiba não, Corinthians antes, né, perdão, de novo. É complicado, mas enfim, dá para vocês saberem aí. O Corinthians eu acho que briga pelo G4, acho que briga pelo G4. Eu gosto muito do Fernando Lázaro. Tudo bem que tem agora a questão do Renato Augusto, né, o Renato Augusto machucou o menisco, vai ficar uns 2 meses aí fora mais ou menos. É perigoso, mas, eu acho que no geral tem um time muito bom. Precisa melhorar o elenco também, o elenco não é grande coisa, mas
Enfim, é um time que me agrada bastante o trabalho do Fernando Lázaro. Tem um ataque muito bom também, né, é bom lembrar. E tem boas peças jovens ali. Se o Corinthians der espaço para as jovens peças, o Biro, o Guilherme Biro, Caetano na zaga, o Pedrinho na frente, eu acho que é uma boa, alternativa. São boas alternativas, né. Sempre lembrando aqui, ó, de você deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importante, ajuda bastante a gente e não custa nada. E depois a gente vai para o Coritiba. Agora sim, o Coritiba, acho que o Coritiba briga para não cair. O Antônio Oliveira não tá fazendo um bom trabalho. Teve bastante reforços aí, é verdade. Tem alguns que chegaram há pouco tempo. O Jamerson, por exemplo, disputado pelo Coritiba, São Paulo e Santos. Mas acho que precisa mostrar muito mais para não brigar para não cair só. Vai precisar melhorar nesse quesito aí o Coritiba. E o Antônio Oliveira também. Depois a gente tem o Cruzeiro. Cruzeiro, cara, eu acho que também briga para não cair. Eu não levo muita fé nesse time do Cruzeiro não. É claro, tem um novo trabalho com o Pepa, né, o Ricardo Pepa. Acho que pode mudar aí, pode melhorar sim, mas o elenco também, precisa de muita melhora. O Pesolano não era o principal problema desse time, nem de longe. Então, eu acho que briga para não cair o Cruzeiro também. Cuiabá, mais um, eu acho que briga para não cair. O Cuiabá ele não tem o estadual desafiador, isso é um problema, né, porque acaba chegando, já foi campeão estadual, né, chega com uma outra impressão, né, para o Campeonato Brasileiro. Apesar de ter ido bem, né, na Copa Verde, vai até a semifinal, se eu não estou enganado, perdeu para o Goiás, né, foi eliminado. Mas eu não levo muita fé também no Cuiabá não. Depois a gente tem o Flamengo, né, primeiro, o Flamengo, se eu não estou enganado, se eu não estou errando aqui a ordem alfabética, Flamengo para mim briga pelo título. Apesar de estar sem treinador, eu estou gravando isso na quarta, né, então ainda não foi anunciado, não sei se na quinta ou na sexta já foi anunciado o novo treinador do Flamengo, mas tem um elenco muito competente, muito forte, que é difícil imaginar outra coisa que não seja brigar pelo título com esses caras aí. Depois a gente tem o Fluminense, acho que briga pelo G4. O trabalho do Diniz é muito bom, muito bom. É um time que joga por música praticamente, mas não sei se eu confiaria no elenco por causa da longevidade e por estar também em outras competições, né. Não sei se de repente vai priorizar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, mas acho que a longo prazo, assim, não confiaria no Fluminense não. Para o título, né, mas para G4 com certeza. O Fortaleza eu fico meio relutante em colocar pelo G4, justamente pelo elenco também, porque tá na Sul-Americana e eu acho que na Sul-Americana é um dos favoritos, que pode brigar pelo título. Então não sei se eu coloco na vaga na pré ou meio de tabela. Ou o G4, né, mas eu vou colocar no G4, vai. É um trabalho muito bom, consolidado do Vojvoda, então coloco ali em cima mesmo, o Fortaleza. O Goiás, outro time que eu não levo nenhuma fé. Demitiu o Guto agora, não sei quem é o novo treinador também, ainda não foi anunciado, né, não sei se já na quinta ou na sexta foi, mas eu acho que briga para não cair ali, não levo muita fé no Goiás não. O Inter eu vou colocar vaga na pré-libertadores meio de tabela. Pela queda, né, teve uma queda muito grande, muito drástica, né, de um ano para outro, até estranho isso, mas enfim, manteve o Mano Menezes no comando. A gente não sabe se vão trazer alguns reforços, que eu acho que precisa, o elenco também não é tão, qualificado assim, e perdeu peças importantes, né, querendo ou não, por mais que ele tenha polêmicas com a torcida, o Edenilson, o Taison, enfim, jogadores que eram importantes e perderam, então, eu coloco o Inter aí nessa pré-libertadores barra meio de tabela, não acho que consegue chegar a brigar pelo G4 não. Pulei o Grêmio, né. O Grêmio era antes do Inter. Me desculpem, torcedores gremistas, é a falha no na ordem alfabética. Eu não sei se eu coloco o Grêmio pelo G4 ou na pré-libertadores também, mas eu vou dar esse voto de confiança para o Renato, vou colocar G4, tem boas peças, ótimas peças, né, Cristaldo, Carbacho, Suárez, enfim, muitos bons jogadores ali, tem uma filosofia que entende já se instaurou no clube, né, com o Renato. Então acho que os jogadores já sabem mais ou menos o que fazer, então vou colocar o Grêmio ali na briga pelo G4. Acho que pelo título não consegue, mas também é muito pouco, acho, deixar junto com o Inter, por exemplo, que tá pior, né, numa vaga por pré-libertadores. Opa, coloquei sem querer. A gente tem o Palmeiras depois, o Palmeiras briga por título para mim.
é o atual campeão, é um time muito forte também, trabalho longevo do Abel, que também os jogadores entendem tudo que o treinador quer passar. Não tem como colocar o Palmeiras em outra categoria que não seja a briga pelo título. E aliás, para mim o Palmeiras é o maior favorito ao título, inclusive. Então vai ficar aqui em cima o Verdão. Red Bull Bragantino, Red Bull acho que vai ser meio de tabela brigando embaixo. Acho que não é tão ruim a ponto de brigar para não cair, mas o Pedro Caixinha precisa melhorar também o trabalho dele. Trocou agora o Cleiton, né, no gol, aparentemente o Cleiton não é mais titular, que vinha falhando já há muito tempo, é verdade. Tinha mais atuações ruins do que boas, aparentemente, né? Assim, digo por quem não acompanha diariamente, mas vê a grande maioria das rodadas, dá uma olhada sempre e tal. E o Cleiton parece que falhava mais do que ia bem, então agora foi uma boa mudança. O elenco também precisa melhorar, é verdade. Perdeu o Arthur, trouxe o Sacha, acho que precisa melhorar ainda mais, mas dá para deixar ali acima da briga do rebaixamento. O Santos briga para não cair para mim. Isso aí eu falo de quem acompanha de perto. O Santos está muito mal. Teve agora uma boa vitória aí contra o Botafogo na Copa do Brasil, Botafogo de Ribeirão Preto. Uma melhora na postura, pelo menos. Não sofreu tanto, é verdade, mas eu acho que ainda é muito pouco para eu colocar em outra categoria que não seja brigar para não cair. Passei o Paulista inteiro falando que esse elenco ia cair se não mudasse postura, não chegasse reforços. Chegaram 3 reforços do Água Santa, né? Enfim, papo para outros vídeos que já tem aqui no canal, inclusive. Mas eu acho que briga para não cair, sim. Não vejo o Santos indo muito longe, não. O São Paulo, cara, o São Paulo, eu não sei se eu coloco o São Paulo brigando para não cair. Ou meio de tabela. Eu acho que eu vou colocar meio de tabela brigando embaixo. Por quê? Porque o elenco do São Paulo eu achei um pouquinho mais qualificado que o do Santos, por exemplo, né, pra comparar com o Santos que eu falei agora. Não tá bem, é verdade, não tá nada bem. A partida contra o Ituano ontem foi horrorosa, horrorosa, mas eu acho que tem um potencial de crescimento um pouquinho maior. Também não aposto muita coisa no São Paulo não, é ali brigando no meio de tabela pra não cair, é ali embaixo mesmo. Difícil imaginar alguma coisa a mais, mas vou deixar ali, vou dar esse voto de confiança para o Rogério Ceni. E o Vasco? Cara, o Vasco, eu fiquei pensando em colocar na vaga na pré, porque eu achei o Vasco bem em algumas partidas. Contra o Flamengo também foi o jogo que eu assisti, foi bem. Contra a BC já, por exemplo, não jogou nada. Contra o Atlético também naquele amistoso, é um amistoso, mas foi nada bem. Então eu vou colocar aqui meio de tabela brigando embaixo. Mas eu acho que o Vasco, se conseguir trazer um reforço ou outro, se acertar ali com o Barbieri um pouquinho mais, dá pra brigar pela pré-Libertadores ali sim, viu? Mas eu acho que vai ser isso. Então fechou? Essa é a tier list aí, ficou assim. Eu sei que vai ter algumas polêmicas aí, então comenta o que que você acha, comenta quem que você mudaria aqui. Antes de ir embora, já sabe, ó, deixa o like, se inscreve aqui no canal, é muito importante, é de graça, dá essa moral pra gente, divulga o canal se você puder. E é isso, comenta aí, não esquece de comentar o que que você achou. Até a próxima, valeu!